Aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamentos antigos, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém.
Graças e paz, irmãos. Amém. É fácil vir imitar o pastor, viu? Mas na hora de falar, dá um friozinho na barriga. Mas, como é bom estar aqui para falar um pouco sobre aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Nós estamos vivendo o mês da família, né? E eu quero continuar falando um pouco sobre isso. Quando eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei das muitas vezes que eu sentado bem aqui na frente vi meu pai pregar. Meu pai tinha mais ou menos a mesma idade que eu, era só um pouquinho mais magro, né? Mas é interessante como hoje eu estou aqui, no lugar que ele esteve, servindo ao mesmo Deus que ele servia. E que bom que eu consegui... Quer pegar aqui? Que bom que ele conseguiu passar para mim a fé que ele tinha. E hoje eu posso também servir ao meu Deus da mesma forma que ele servia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre vocês, pais, né? Pode parecer um pouco de ousadia. Eu que nem sou pai, vim querer ensinar alguma coisa para os pais. Mas hoje eu quero falar sobre isso porque eu tive pais que me ensinaram da maneira correta. E eu estive do outro lado, como um filho, aprendendo tudo aquilo que eles tinham para me ensinar. Deus, Ele deu um privilégio a vocês, pais, muito grande. Ele deu a vocês, na mão de vocês, os filhos, de maneira bem pura, virgem, sem entender nada, sem saber de nada, para que vocês educassem, para que vocês evangelizassem e levassem eles a Cristo. Deus podia dar essa responsabilidade para qualquer outra pessoa, se você parar para pensar, inclusive aos anjos. Os anjos quiseram essa missão, mas Deus não deu essa missão a eles. Ele deu a nós. E especialmente a você, pai, deu aos seus filhos. E eu quero aqui citar, de maneira bem breve, 3 exemplos de pais que cumpriram bem essa missão, de ensinar aos filhos o caminho que eles devem andar. O primeiro exemplo que eu quero falar é o exemplo de Joquebede. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, em Êxodo 1, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Do versículo 7... do versículo 17 ao 22. Não, do 15. Pode ficar sentados mesmo. A palavra de Deus diz o seguinte: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirtes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, e lhe constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, os hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixai viver. E dentro dessa situação que Joquebede engravidou. Imagina aí, você está numa situação
que o presidente do Brasil, de maneira simbólica, seja ele qual fosse, dissesse, vamos mandar matar todo menino. Engravidou. Se for menino, vai ter que morrer. E Joquebede estava grávida. Quando ela deu à luz a um menino. E segundo a lei instituída pelo faraó, ele deveria morrer. Joquebede, como toda mãe, protegeu o seu filho, cuidou dele e o escondeu dentro de casa. Mas você sabe como é menino, né? Não dá muito para esconder menino dentro de casa. E ficou difícil fazer isso. Então, ela resolveu colocá-lo no Nilo, dentro de um cesto. Vocês sabem bem a história. E esse menino foi encontrado por uma das filhas de Faraó. E dentro de toda dessa história, dessa complexidade, a mãe dele, a Joquebede, foi escolhida para cuidar desse menino e amamentá-lo. E nessa situação, Joquebede não perdeu a oportunidade que teve. Joquebede ensinou tudo o que tinha para ensinar. Eu imagino, a Bíblia não conta, que ela deve ter contado as coisas maravilhosas que Deus fez na vida do povo dela, da forma milagrosa que ele livrou o povo da fome. Deve ter contado ali da forma milagrosa que Deus usou José, o José que foi jogado pelos irmãos dentro de um poço, e a forma milagrosa que Deus o transformou em governador do Egito. Ela deve ter contado todas essas histórias para ele. E Moisés, como vocês sabem, ele entendeu. Ele voltou para a casa de Faraó, ele foi disciplinado na cultura egípcia, deve ter se tornado um grande estudioso da ciência, de tudo que os egípcios tinham para ensinar. Mas ele não se esqueceu daquilo que a mãe dele ensinou nos primeiros anos da vida dele. Ele se lembrou do seu povo e, usado por Deus, voltou para libertá-los da escravidão, porque a sua mãe teve coragem de ensinar tudo o que ele precisava aprender. A sua mãe não perdeu tempo. Na oportunidade que ela teve, nos breves anos que ela teve com o filho, ela usou toda a sua energia, toda a sua força, talvez toda a sua criatividade, para ensinar o seu filho aquilo que ele precisava aprender. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês, não me respondam, por favor, só pensem. Você tem dedicado tempo de qualidade aos seus filhos para ler a Bíblia, orar, cantar, compartilhar a experiência que você teve com Deus? Você se lembra qual foi a última vez que você fez isso com seu filho? Pensem um pouquinho. Minha mãe, eu fui para Petrolina semana passada e ela me contou uma história bem interessante, que eu nem sabia. Ela disse que um dia em casa, ela sempre fez isso com a gente, ela me contou a história de Davi e a forma como Deus libertou o povo naquela situação, como ele deu a vitória ao povo de Israel, um homem tão baixinho derrotando Golias, um homem tão grande. E sempre fui desse jeito, meio para frente, nem diz ela. Um dia, indo para a casa de minha avó, logo que entrei, encontrei Dr. Welton. O Welton é irmão de Dr. Paulo, que foi vice-prefeito. Ele é bem alto, quem conhece. E chegando lá, comecei a olhar, a encarar ele, e comecei a ligar ele à história que eu tinha ouvido sobre a história de Golias. E comecei a dizer: olha, é você mesmo, você que está tentando contra o povo de Deus. E disse que eu girava e fazia voltas nele, fazendo assim com a funda, para poder derrubar o gigante. E minha mãe ficava: menino, não é o Golias não, o Golias já morreu. E não tinha quem tirasse da minha cabeça que ali não era o Golias. E é muito engraçada a história, mas só foi possível ter essa história para contar porque minha mãe dedicou tempo para me ensinar sobre ele, sobre Golias, sobre Davi, sobre Jonas, sobre todas as outras histórias que ela me contou. Foi lá na infância, quando eu era bem pequenininho, que ela me contou todas elas. E, assim, hoje eu escuto muitos pais dizendo: não, eu e a Nana, a gente trabalha com crianças, e às vezes eu escuto os pais: não, os meninos não estão prontos para escutar essas histórias, não. Isso é muito pesado para o menino. Deste tamanho, escutando essas histórias da Bíblia, é muito complexo. A linguagem da Bíblia é muito difícil para a gente entender. Vai chegar o tempo deles entenderem. Sabe o que é engraçado? É que esses meninos sabem as músicas do TikTok tudinho, decorado. Desenrola, bate
e de ladinho, como é? Já perceberam isso? Aprende tudo, só não aprende as histórias da Bíblia. Vocês já pararam para pensar nisso? Os filhos da gente, eles podem aprender, eles podem entender, e eles precisam que a gente se esforce, se dedique para ensinar eles. Sabe, eles precisam começar a admirar os heróis da Bíblia que nós temos. Sabe, o Davi, sabe, o José, o Moisés, e admirar um pouco menos o Naruto, o Homem-Aranha, o Superman, que não existem e que não influenciam em nada na vida deles. Tem muito filho acreditando mais em bruxa queca, velho do saco, do que em Jonas, em Davi, em José. E isso é culpa da gente, que muitas vezes não dedica tempo para ensinar eles. Mas tem um outro exemplo na Bíblia que eu queria falar com vocês hoje, que é a história de Jairo. Essa história está lá no livro de Marcos. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, para a gente ler. Marcos, o capítulo 5, e leremos dos versos 21 ao 24. Eu acho que eu marquei errado. Eu acho que eu marquei errado, irmãos, mas 25, né? 5:25. Não, pronto, não encontrei, mas é o seguinte, a história de Jairo é bem interessante. 5, o versículo 35. Não, é o seguinte, a história de Jairo é bem interessante. A Bíblia conta que Jesus, depois de atravessar o mar, se deparou com Jairo. Jairo era um pai, como muitos de vocês. E a Bíblia conta que ele estava desesperado, angustiado, porque sua filha estava para morrer. E essa é a expressão que a Bíblia fala, para morrer. Então imagine a situação de Jairo, se deparar numa situação de sua filha estar ali prestes a morrer e ele não sabe o que fazer. A Bíblia fala que ele se ajoelhou perante Jesus e pediu para que Jesus interviesse na situação dele e curasse a sua filha. E é interessante quando nós, muitas vezes em situações muito menores do que essa, se deparamos na situação de ter que tomar uma decisão, Deus é a última opção que temos. Sabe, o filho da gente está doente, às vezes é uma coisa tão simples, às vezes a gente recorre ao remédio, sai correndo para o posto, busca todas as alternativas possíveis, e se esquece, antes de tudo isso, de dobrar os joelhos e orar para o Deus que pode resolver todos os problemas, inclusive aqueles que são impossíveis para nossas mãos. Não quero dizer com isso que você deve parar de procurar hospital, procurar médico, mas que você coloque em primeiro lugar a decisão de procurar a Deus, de dobrar os joelhos, de recorrer a Ele. Muitas vezes, se preciso for, chorar diante dEle, pedindo a Deus a cura para uma situação, a resolução de um problema que você acha difícil. Foi isso que Jairo fez. A Bíblia não conta, mas Jairo ensinou uma lição fundamental para sua filha, que em meio às dificuldades que a gente estiver enfrentando, o primeiro a quem devemos recorrer é a Jesus Cristo, aquele que pode resolver os nossos problemas. E aí eu quero perguntar uma coisa a vocês: como seus filhos veem você? Será que eles veem você um homem de fé? Será que eles veem você uma mãe de fé? Será que eles veem você dobrar os joelhos e orar diante das necessidades, das dificuldades? Ou será que eles veem em vocês um pai e uma mãe desesperado, que diante das situações que a vida nos apresenta, se desespera, corre, murmura, às vezes até fala mal de Deus. Como é que pode Deus permitir eu passar por isso? Mas não vê você orando. Pensa um pouquinho sobre isso. Crie um hábito, irmãos, isso é muito importante. Crie um hábito de orar com seus filhos. Crie um hábito de anotar
tudo que vocês sonham, tudo que vocês almejam, todas as dificuldades que vocês enfrentam, e orem junto com os filhos de vocês, sabe? Eu tenho muitas lembranças, muitas mesmo, das vezes que nós oramos por um caderninho que minha mãe tem até hoje, sabe? A gente andava de bicicleta lá em Jussara, eu estava até contando para minha mãe essa semana, era nós 5 na bicicleta só, imagina aí. E eu lembro que nós oramos por muitas e muitas vezes para Deus nos conceder um carro. E eu lembro do dia que Deus nos concedeu isso e a alegria que nós fomos lá no caderno anotar a data que Deus tinha nos concedido aquela graça. E isso é de suma importância na vida de qualquer criança, porque elas veem que você ora e Deus atende. Se você não ensinar isso, ela não vai aprender. Hoje, na nossa sociedade, a gente tem visto crianças muito fracas emocionalmente. Vocês pararam para pensar que tem aumentado repentinamente depressão e muitas dessas coisas? Muitas vezes isso acontece porque a gente deixa de ensinar aos nossos filhos que existe um Deus em que a gente pode confiar, um Deus que é o nosso amigo, um Deus que atende às nossas orações e nos livra dos perigos. Então, irmãos, ensinem os seus filhos a orar. E o terceiro exemplo que eu quero falar para vocês hoje é o exemplo de Lloyd e Eunice. Lloyd e Eunice, respectivamente, são a avó e a mãe de Timóteo, né? Timóteo tem 2 epístolas na Bíblia, né, que são cartas de Paulo escritas a Timóteo. Timóteo, ele foi um servo muito dedicado a Deus, né, servindo na igreja com muito afinco, com muita dedicação, e ele foi exemplo não só para a igreja dele, mas para toda a sociedade em que ele vivia. É tanto que Paulo, né, nas suas cartas, fala bem dele. Lá em 2 Timóteo, o capítulo 3, o 14 e o 15, diz o seguinte, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É interessante isso, desde a tua meninice, né? Desde quando você era bem pequeno, você sabe as sagradas escrituras. E ele continua, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lloyd e também na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Interessante, né? O próprio Paulo reconhece, olha, eu sei que a fé que habitava na tua avó, que também habitou na tua mãe. Então Lloyd conseguiu passar para Eunice tudo aquilo que ela tinha aprendido. E Eunice não decepcionou. Ela também conseguiu passar para Timóteo tudo que ela tinha aprendido. E é interessante que Eunice era casada com um grego. E a Bíblia enfatiza esse detalhe. Olha, Eunice era crente, só que o pai dele era grego, né? E mesmo assim, isso não foi uma desculpa para Eunice deixar de educar os seus filhos no caminho do Senhor. É interessante isso porque a Bíblia fala, né, que Timóteo era um jovem, ele era jovem, servia. E muitas vezes a gente vê pais bem dedicados à obra do Senhor, muito dedicados mesmo, sabe que são exemplos, mas a gente não vê, muitas vezes, os filhos deles servindo da mesma forma, sabe? Às vezes, eu via assim, e perguntava, olha, mas vocês não vieram para a EBD? Assim, a gente está fazendo programação aqui para criança, e quem trabalha no Ministério Infantil sabe o quanto a gente se esforça para todo dia trazer uma coisa diferente. Chega no domingo, a gente não vê a criança lá, mas o que foi que aconteceu? Assim, cadê o seu filho? Ou por que vocês não vieram para a igreja? E eu sempre ouvia a desculpa assim, não, Vinícius, esse negócio de vir para a igreja toda semana é besteira, né? A gente tem que viver a vida também. Ou então eu ouvia dizer, rapaz, o bichinho estudou a semana todinha, de segunda a sexta, não quis acordar o bichinho 9 horas para vir para a EBD, sabe? Esse bichinho geralmente é aquele que dá 6 horas da manhã no dia do baba, acorda, sabe? O despertador nem toca, ele já está de pé para jogar bola.
mas para EBD o bichinho não pode acordar. E eu falo isso porque eu era assim, viu? No dia de jogar bola eu já dormia até calçado. O telefone nem tocava, eu já estava de pé para ir jogar bola. Mas na hora do culto batia aquela preguiça. Mas sabe o que minha mãe falava? Levante, que para jogar bola você é bonzinho, então vamos para a igreja. Que a igreja é mais importante que a bola. Você precisa ter a mesma dedicação para ir acordar para ir jogar bola que você tem para ir para a igreja. E foi assim que eu aprendi. Sabe? Essa postura é muito perigosa, irmãos. Muitas vezes a gente troca o congregar com os nossos filhos com ir para a roça, né? Que aqui é muito comum. Se fosse Fortaleza, a gente troca o congregar por ir para a praia, que lá também é muito comum. Isso é muito perigoso. Eu sei que hoje, né, a gente não consegue ver a consequência disso, porque a gente está só vivendo. E a gente tem uma cultura muito de sempre corrigir os erros que a gente cometeu, e nunca de se esforçar para não cometer os erros. Sabe? É muito difícil, porque pode ser que daqui a uns tempos você precise vir para os cultos matutinos sozinho, para orar para o seu filho que você nem sabe onde é que está, porque eles não aprenderam a estar aqui, sabe? Muitas vezes você vai ter que vir às sextas-feiras, não com seu filho, porque seu filho aprendeu com você, mas sozinho, para poder orar por ele. Irmãos, ore por meu filho. Todo dia eu chamo ele para vir para a igreja, todo dia ele fala que não vem. Mas será com quem foi que ele aprendeu as desculpas de não querer vir para a igreja? De achar que não é necessário vir toda semana, sabe? De frequentar a igreja em tempo de festa. No dia que tiver uma programação que meu filho for apresentar, eu vou, sabe? Os filhos, eles aprendem isso, porque eles imitam o pai. Lembra que eu disse que por muitas vezes eu vi meu pai nesse mesmo lugar, com essa mesma idade, servindo a Deus do mesmo jeito que eu estou servindo? Eu estou imitando o meu pai, involuntariamente, porque eu aprendi com ele a importância de evangelizar, de servir a Deus e de estar aqui, sendo instrumento nas mãos dele. Foi com ele que eu aprendi. Meu pai nunca precisou me falar, eu via o exemplo que ele falava, que ele trazia. Sabe outra coisa? Eu, desde pequenininho, participei dos encontros de casais. Vocês podem não acreditar, mas eu já levei muita cadeira, né, carreguei som e muita coisa para poder o encontro de casal acontecer, sabe? Isso nunca foi desculpa para os meus pais, o fato de eu ser criança, deles participarem. Eles me levavam. Eu levava a cadeira, levava as coisas. Na hora de aproveitar, né, de comer o salgado, eu ficava em casa. Mas estava ali. Aquilo nunca foi desculpa para os meus pais não servirem. E hoje a gente vê muito isso. Não, irmão, não fui para a igreja porque meu filho dá trabalho demais. Meu filho bagunça demais. Mas ele ficar em casa vai resolver o problema? Muitas vezes ele deixar de aprender aqui, para estar aprendendo na internet, no YouTube, vai resolver o problema, sabe? Eu acho muito bonita a postura da Valquíria, e cito Valquíria porque vi hoje, inclusive. Valquíria vem cantar na frente e a Helena vem cantar junto. A Helena já aprendeu, ela pega o microfone e finge que está cantando como a mãe. Vocês já pararam para pensar? A Valquíria está ensinando a filha dela a importância de servir. Involuntariamente, sabe? A Helena pode fazer um pouquinho de zoada ali atrás. A Valquíria tem que ficar atenta o tempo todo, assim, se a Helena vai derrubar o microfone ou não. Mas ela está ensinando uma lição preciosa para a Helena, que ela não vai aprender em nenhum lugar, e muito menos no YouTube, que vale a pena servir ao Senhor. Amém? Levem os seus filhos, sabe? Levem os seus filhos. Se precisar, se der trabalho, sai um pouquinho. Minha mãe tinha um cintozinho que botava dentro da bolsa assim, eu já sabia. Quando ela tirava a pontinha, ó, caladinho. Quietava na hora. Então, foi assim que minha mãe descobriu a forma de me controlar no culto. Eu ficava sentadinho, sabe? Levava uma garrafinha de água. Mãe, estou com sede, porque viu um menino levantando. Ela tirava a garrafinha da bolsa, ó, bebe aí. Pronto, acabou o problema. Ó, faça xixi em casa. Viu? Faça xixi em casa, se tiver com vontade, faça, que na igreja não é lugar de ir. E foi assim que eu aprendi. E pode ter certeza, irmãos, todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Os meninos de antigamente não são piores do que o de hoje, não. Muitas vezes é a gente que trata diferente. É a gente que educa diferente. E a gente deve trazer um pouco isso e a importância dessas coisas. Sabe, dentro disso, às vezes eu vejo alguns pais dizendo, não, eu não pude vir para o culto porque eu estou trabalhando às quartas-feiras de noite,
fazendo hora extra, dobrando o meu serviço, para poder dar um futuro melhor para o meu filho, para poder educar bem meu filho, dar uma casa melhor para ele, sei lá, deixar uma herança grande para ele. E eu cito novamente minha mãe, não por achar que ela é melhor do que a mãe de ninguém, mas porque ela é meu exemplo, e eu vou sempre citar. Minha mãe, quando eu tinha 9 anos, eu morava em Jussara, eu lembro muito bem disso. Ela decidiu parar de trabalhar, e vocês sabem, hoje não é diferente de antigamente, o quanto é difícil quando a mulher, né, deixa de trabalhar, deixa de contribuir com a renda da família, a dificuldade que a gente enfrenta, né? Muitas vezes a gente tem que tirar o menino da escola particular, muitas vezes é o futebol que paga para o menino que não pode mais pagar, e tantas outras dificuldades que a gente enfrenta. Mas minha mãe decidiu fazer isso para poder se dedicar integralmente à nossa educação em casa. Eu lembro que foi difícil, irmãos, eu lembro muito bem o quanto foi difícil e apertado financeiramente lá em casa. Às vezes a gente não comia o biscoito recheado que a gente queria, às vezes a gente não podia fazer as viagens da escola que a gente fazia, mas minha mãe dedicou a nossa infância toda para nos ensinar. Eu posso lembrar com muita clareza as vezes que ela levantava e nos ensinava os louvores da igreja nos cultos domésticos, das histórias que ela nos contou, e são essas histórias que eu sei até hoje, dos versículos que ela me ensinava dentro de casa, e foi isso que me fez estar aqui até hoje. Foi o esforço que ela teve naquela época, que hoje me permite estar aqui e ter a experiência que eu tenho hoje sobre a fé que eu tenho. Eu não quero dizer com isso que você precisa deixar de trabalhar, sabe? Dedique tempo, o tempo que você tem livre. Se você não pode fazer o que minha mãe fez naquela época, meu pai era servidor público, então ele tinha a garantia do serviço dele todos os meses. Tem pai que às vezes trabalha no comércio, se o comércio for mal, às vezes você pode ser demitido. Então, não quero que você simplesmente deixe de valorizar o seu emprego, mas eu quero que você dedique tempo de qualidade com o seu filho. Você tem esse tempo para ensinar ele tudo o que ele precisa entender. Eu estava conversando com a Nana e pensei em algo que é muito interessante. Meu pai, até hoje, já tem 23 anos, não tem patrimônio nenhum, assim, nenhum. Eu costumo dizer que se for para morrer, a gente vai dividir ali a herança, né? Isso é tanta coisinha, tão pouca, mas ele deixou uma herança mais valiosa do que qualquer uma que ele podia deixar, que foram mansões celestiais, onde eu vou morar eternamente, sabe? Com ruas de ouro e cristal. É isso que ele vai deixar de herança para mim, porque nada, irmão, nenhuma riqueza aqui na terra se compara ao que o seu filho pode viver na eternidade. Não se preocupe em deixar palácios aqui na terra. O seu filho vai ter idade para construir aquilo que ele quiser. Se preocupe em ensinar ele tudo o que ele precisa aprender da palavra de Deus, tudo o que ele precisa aprender para ser um servo fiel a Deus. E dê de herança a ele mansões no céu, que o ouro não corrói, o ferrugem não corrói, o ladrão não rouba e não se acaba nunca. Amém? E a gente viu, né, alguns exemplos, de maneira bem breve, sobre de como a gente deve evangelizar e educar os nossos filhos. Eu peço a Deus muita misericórdia, eu ainda não sou pai, mas peço muita misericórdia para que Deus me conceda a força, a coragem necessária para que quando chegue a minha vez, eu consiga fazer tudo isso que eu estou pregando. Eu vou guardar isso aqui para poder me lembrar depois de tudo que eu disse. Mas eu quero dizer uma coisa que é muito importante, é muito pesada, mas é verdade. Os seus filhos, eles são pecadores, como qualquer outro pecador. Os seus filhos, eles estão caminhando para o inferno, como qualquer outro pecador, sem salvação. Eles precisam ser alcançados da mesma forma que eu preciso ser alcançado. Eles precisam ser alcançados da mesma forma que você precisou ser alcançado. E é você que tem o privilégio, porque isso é um privilégio, de levar os seus filhos a Cristo. Então, eu listei aqui algumas dicas de como você pode fazer isso. A primeira dica é o seguinte: substitua momentos na frente da TV, assistindo Flamengo, Vasco, desenho,
por momentos de estudo da Bíblia, né? Se você separar ali meia hora, no primeiro dia o menino vai chorar, porque eu chorava. Estava no jogo do Bahia, na hora que o Bahia estava fazendo um gol, vamos fazer o devocional. Mas separe momentos como esse para estudar a Bíblia. Como eu disse no meio da pregação, tire tempo para listar todas as suas necessidades, né? E de orar por elas. E ore sobre elas com os seus filhos. E quando Deus atender a oração, lembre de mostrar aos seus filhos: olha, anote ali a data que Deus respondeu e fale para eles: olha, Deus atende as nossas orações. Nós oramos e Ele atendeu. A terceira é: priorize o congregar. Congregar é muito importante, irmão. Pode parecer besteira, mas não é. É clichê, né? Todo mundo fala isso, mas é a mais pura verdade. Priorize o congregar. Os seus filhos, eles imitam você involuntariamente, eles querem ser igual a você. Se eles verem você valorizando o congregar, eles vão valorizar também. E foi aqui, irmãos, aqui nessa mesma igreja, que eu aprendi a ser menos egoísta, porque eu ia passar a linha e descobria que só não tinha eu no mundo, que o mundo não girava em torno de mim. Foi aqui que eu aprendi a respeitar, porque eu descobri que aqui eu não podia levantar e bagunçar no culto, que nem em qualquer lugar. Lembra que eu falei que minha mãe trazia o cinto dentro da bolsa? Eu aprendi a disciplina aqui também. Eu aprendi a compartilhar, eu aprendi a amar os meus coleguinhas, foi aqui. Não foi na escola, não foi na rua, não foi em nenhum lugar. Foi aqui que eu aprendi que eu não devia xingar. Foi aqui que eu aprendi tudo isso. E se você não está trazendo os seus filhos para aprenderem também, você está errando. Uma outra coisa, seja exemplo no serviço de Deus. E sempre que possível, leve o seu filho com você. Já disse isso também, né? Sabe, se o menino, se tem que ir para uma programação e dá para trazer o menino, traga. Tá? Ensine a ele: ó, vou levar sua água, vou levar seu lanchinho ali na bolsa. Se comporte, né? Mas traga ele. Ele precisa ver você servindo. Do mesmo jeito que o Marquinho viu o Marcão tocando, e hoje está aqui tocando. Do mesmo jeito que o Luquinhas viu o Marcão servindo, às vezes até 10 horas da noite aqui, tentando descobrir porque o som não estava prestando. Hoje o Luquinhas está ali servindo. Porque ele aprendeu, porque ele viu o pai fazer. Então, dedique e faça isso também aos seus filhos. E uma outra coisa, seja um bom testemunho para o seu filho. Ele no começo irá apenas te imitar, porque está vendo você fazer. Mas depois ele vai te admirar. No começo eu lembro, meu pai fazia as pregações, no tempo a gente não tinha computador, numa agendinha da Tilibra, bem pequenininha assim, eu lembro até hoje, na capa era um desenho de uma tartaruguinha. E eu lembro que depois da pregação eu ia pegar para ler o que é que ele tinha escrito, né? Para entender como é que meu pai conseguia decorar tudo aquilo que ele pregou num papelzinho daquele tamanho. E eu fazia aquilo porque eu queria imitá-lo. Então em casa a gente fazia culto e eu ia pregar no culto, eu e meus irmãos, né? Um cantava, o outro dirigia, o outro era o tesoureiro, a gente com os papelzinhos assim, fingindo que era dinheiro, botava lá no dízimo. E a gente fazia aquilo porque a gente imitava o que a gente estava vendo dos nossos pais, e que a gente copiava. E hoje eu aprendi a admirar tudo que meu pai fazia e tento fazer o mínimo do que ele fazia. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para os pais. Mas eu também quero falar um pouco com os filhos. Eu sei que as crianças menores não estão aqui, mas para os maiores. Filhos, obedeçam os seus pais. Eu sei que tem dia que a gente acorda sem querer obedecer, meio virado, que nem diz no popular, mas obedeça. O seu pai sabe o que é melhor para você. Na maioria esmagadora das vezes, os seus pais estão certos. Não tenha dúvida. Um dia você vai crescer e você vai ver que seu pai errou aqui ou ali, mas ele errou tentando acertar. Não deixem para descobrir isso quando já é tarde demais. Eu já contei isso, vocês já escutaram, mas não custa nada repetir. Meu pai, quando eu cheguei na adolescência, no comecinho da adolescência, 12, 13 anos, eu nasci num lar cristão. Então, meus avós eram crentes.
Então, meus avós ensinaram aos meus pais, e meus pais me ensinaram. Mas quando eu cheguei com 12 anos, eu comecei a questionar tudo aquilo que meus pais tinham ensinado. Tudo que minha mãe tinha feito por mim, eu resolvi questionar. Mas por que ir para a igreja? Por que evangelizar? Por que eu não posso fazer uma tatuagem? Eu era doido para fazer uma tatuagem do Bahia aqui nas costas. Graças a Deus que eu não fiz. Sabe? Por que a gente não pode beber? Por que eu não posso ir para as festas com meu colega? Todo mundo vai. Só eu que não posso, quer dizer que eu sou o santo. Eu pensava desse jeito. E eu aprendi da pior forma possível o porquê eu deveria obedecer aos meus pais. Meu pai principalmente me ensinava dessa seguinte forma: olha, Vinícius, alguém que perde a perna quando é adolescente, morre sem perna. Você pode até se arrepender da traquinagem que você fez na hora que você sofreu um acidente. Sua perna não vai voltar, não. Sabe? Alguém que perde o braço quando é jovem porque aprontou, pode até se arrepender, mas vai morrer sem braço. É forte, né, ouvir isso, mas é verdade. Alguém que comete um erro, sabe, alguém que engravida na adolescência porque não obedeceu aos pais, pode se arrepender, e eu tenho certeza que vai, mas vai carregar o erro, o peso do erro que ele cometeu para a vida toda, sabe, muitas vezes a vergonha, muitas vezes a falta de ter deixado de estudar, ter chegado um pouco menos longe do que poderia ter chegado, porque não obedeceu aos pais. Então, por mais que seja difícil entender, por mais que você se ache inteligente demais e mais sabido que seus pais, obedeça, porque eles sabem o que é melhor para você. Eu aprendi da pior forma. Eu resolvi questionar tudo, absolutamente tudo o que meu pai tinha me ensinado. E eu carrego no corpo, na mente principalmente, tudo o que eu não aprendi da maneira certa. Pode ter absoluta certeza, a vida ensina de maneira muito mais dura do que os nossos pais. Pode doer a surra do pai da gente, quando a gente está aprendendo, mas a vida não tem dó, não. Ela bate sem amor. E eu espero que vocês, através do meu exemplo, disso que eu estou contando, não queiram passar pelo que eu passei. Entendeu? O pai da gente ensina a gente por amor. Muitos dos pais que estão aqui hoje, que seguem tudo isso que eu estou falando, que muitas vezes para vocês pode estar sendo muito duro, eles estão fazendo isso porque eles querem legar a vocês uma herança que ninguém e nenhum lugar pode dar, nem os seus melhores amigos com os conselhos dele. Eles querem lhe dar a oportunidade de viver no céu. E foi isso que meus pais fizeram comigo. Eu demorei muito para aprender. Deus foi muito misericordioso comigo, sabe? Eu cheguei na oportunidade de usar droga, por exemplo, e não sei, assim, eu não conseguia fazer, sabe? Chegava na hora de roubar com meus amigos, porque não tinha dinheiro ali aprontando, e não ia, sabe? Não acontecia. E aquilo era porque estava inculcado na minha mente aquilo que meu pai tinha ensinado. E Deus me livrou, sabe? Eu poderia ser como qualquer um outro que errou lá fora, mas Deus me deu o privilégio de estar aqui. E se você está aqui, não deixe acontecer o que aconteceu comigo para aprender. Eu vejo muita gente dizendo: mas Luiz, mas seu filho é trabalhadorzinho, bichinho, tão esforçado. Mas na verdade eu sei, irmão, o quanto eu estou correndo atrás do tempo que eu perdi, sabe? Hoje eu podia já ser advogado, né? Passei na faculdade e devido aos erros que eu cometi, hoje eu tenho que trabalhar porque eu decidi tomar decisões erradas na minha vida, sabe? Eu sei o dobro que eu tenho que trabalhar porque eu não escutei meu pai. Meu pai falava: Vinícius, não se preocupe em trabalhar, se preocupe só em estudar. Pode deixar que eu vou trabalhar, que eu vou me virar para poder dar o futuro que você precisa. Sabe o que eu fiz? Eu amassei e joguei fora tudo que ele disse. Eu fui curtir tudo que eu podia curtir. E agora eu tenho que trabalhar o que meu pai estava trabalhando para me ensinar, porque eu não tive coragem de fazer isso naquela época. Então, repito, os pais da gente querem sempre o melhor para nós. E quem fala isso não é eu, é a Bíblia. Lá em Efésios 6, do versículo 1 ao 4, diz o seguinte: vós, filhos,
Sede obediente aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, pais, dediquem com toda a força que vocês tiverem a educar os seus filhos no caminho que eles devem andar. E filhos, obedeçam aos vossos pais, porque se eles estão lhe ensinando, é porque eles querem o melhor para você. Amém? Então, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tive de ter pais que me ensinaram tudo que o Senhor deixou para que eles me ensinaram. Muito obrigado por ter me permitido viver todas as experiências com Cristo que meus pais viveram. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de servir ao Senhor. E muito obrigado por ter preparado a igreja, onde eu pude aprender tudo aquilo que eu precisava. Te peço nesse momento que o Senhor possa abençoar todos os pais que estão aqui. Te peço também que o Senhor dê sabedoria, a sabedoria que eles precisam para educar os seus filhos, para evangelizar os seus filhos. Também te peço, Senhor, pelos filhos que estão aqui, que eles possam atender tudo que os seus pais estão ensinando, mesmo que eles não entendam, para que eles tenham o privilégio que eu tive de estar aqui na casa do Senhor e servir junto com os meus pais. Muito obrigado, Senhor. Te peço, por fim, que complete essa palavra no coração dos irmãos, e tudo aquilo que eu não pude passar, que o Senhor consiga esclarecer na mente deles. Essa é a oração que te faço, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Peraí, Vinícius, que aqui está bonito, com jeito de pregador, né? Fica aqui. Volta aqui. Depois você bebe uma água. Cadê a Nana dele? Vem cá, Nana. Boa palavra, né, gente? Aquilo que é real. No Dia das Mães, a gente chamou algumas mães na frente e Janilde estava aqui se acabando de chorar. Segredos aqui de trás. Eu queria que você ficasse de pé, estende suas mãos para cá. Vamos abençoar Vinícius e Nana. Certamente eles também querem ter filhos. Te damos graça, Senhor, e colocamos essa mensagem em Tuas mãos, que fale profundo aos corações. Ó Deus, e o pai que cria o menino trabalhando no comércio, um dia vai vê-lo dono de um comércio. A mãe que cria uma menina, ensinando como ensinar, como educar, e certamente vai vê-la formada e talvez dando aula do mesmo jeito dela. Se isso tudo é verdade, o pai e a mãe que trazem um filho para a igreja, certamente vai vê-lo assim como ele serve, servindo ao Senhor. Que essas verdades sejam não apenas escutadas e aplaudidas, mas sobretudo praticadas. Nós colocamos em Tuas mãos a vida de Vinícius e Nana, e assim os abençoamos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Leva a sua mulher, que aí. Senta que Valquíria quer falar. Pode ir. Obrigado, pregador. Graças e paz, irmãos. Hoje de manhã, nem o pastor, nem o Vinícius e nem a Nana estavam na igreja. Mas quem veio para a igreja hoje sabe que Marleide deu estudo praticamente igual como o Vinícius falou. E nenhum dos dois sabiam, né, que eles iam falar. Então é Deus falando com a igreja.
o Senhor está nos ensinando. E a confirmação foi hoje à noite. Exatamente, pastor. O estudo foi como o Vinícius deu hoje à noite. Ô, gente, eu estou vindo, estamos vindo, muito feliz com a união de homens da igreja. Nós levamos, acho que uns 15 homens, em 4 carros. E fizemos um evento ontem lá em Bazoá. E a igreja nossa em Bazoá, como toda igreja em Bazoá, é muito difícil ter homem. Mas ontem tinham 6 homens lá de Bazoá junto conosco. E seu Aparecido deu a palavra ontem. Depois saímos dali e fomos para Pissarrão. Hoje eu acho que era um café da manhã com uns 30 homens aproximadamente. Muito bom, muito bom. Em seguida tivemos batismo. Foram 7 pessoas batizadas lá. Uma festa naquela igreja. Uma festa. E gente que saiu do departamento infantil. A Gi, a Samile, a Gislaine, a Samile, o Marquinhos. Todos saíram do departamento infantil. Tem 13 anos que a gente investe na vida daqueles meninos. Que agora estão... O Marquinhos já tem 19, a Samile 18 e a Gislaine está caminhando, acho que para 18, parece. E os meninos que chamam tio Marco, tia Cimeia, mesmo jeito. Que viram e aprenderam com os adolescentes. Aprenderam no departamento infantil, aprenderam com os adolescentes. E agora está se tornando gente grande para a honra e a glória do nome do Senhor. Dando muita alegria, é assim que funciona. Só o maior aqui, os meninos comigo. Cadê Ian? Ian, Vini, Bruno. Fica de pé para cantar com a gente. Mais retorno para mim, Luquinhas. Mais que as forças, a igreja canta. Poder e rei. E tudo que se fez é mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio fim. A igreja de pé, canta com a gente. Mais que os mares. Dá retorno para mim, Lucas. E as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Levante a voz e diga: por amor. Por amor, sua vida entregou. Vamos ouvir a igreja, manda mais baixo. A igreja levanta a voz e diz: por amor,
aplaudir Jesus. Digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação é o Senhor. Tô em mim aqui, os meninos comigo. Ian, nas palmas, queria você nas palmas. Nas palmas. Comigo, Caio. Vai, Bruno. Isso, Caio. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. E és tu, única razão para minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança e anelo teu, ó Jesus. Confia em ti, confia em ti, fui ajudar. Com salvação tem me alegrado. E hoje adoro em meu coração. Quando eu canto te louvarei. Igreja diz, eu te louvarei e te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. confia em ti. Confia em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. E hoje Gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. E comigo. Em todo tempo. em todo tempo te adorarei. Te adorarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Louvado seja o nome dele. Em todo tempo te adorarei. Cai o sol, louva o Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus. Oh, oh, oh. Ei, como é bom estar na presença do Senhor.
Aqui, eu tô comigo, Mi maior aqui, Mi maior comigo assim, ó. Minha razão de viver, o maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz poder sentir você me tocar. Bruno comigo, parará. O teu espírito em mim se moveu, comoveu a minha emoção. E o teu amor invadiu, a alegria fluiu em meu coração. E a igreja diz com a gente: eu quero mais. Eu quero mais, muito mais. O teu amor, você é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais. O teu poder, você é a razão Diga pra gente assim. do meu viver. Minha razão De viver, o maior prazer é te amar, oh, te amar. nada me faz mais feliz Poder sentir você me tocar e o teu espírito em mim se moveu, comoveu a minha emoção. E o seu amor invadiu, que alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais. O teu amor, você é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais. Teu poder, você é a razão do meu. Eu quero mais, Eu quero mais, muito mais. Do teu amor, você é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais. Do teu poder, você é a razão Parararara. do meu E viver. a quem diga que nada consegue fazer pra Deus, e é tão grande a sua timidez. Não se apropria daquilo que já é seu. Talvez se esqueceu do que Deus fez. Eu venho aqui dizer em notas de uma canção: quem vive com Jesus não é inútil, não. É só buscar na fonte, é só buscar na fonte que irá poder. E essa timidez vai te saciar. A igreja diz comigo: não há inúteis, não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, será usado
você quiser se encher, será usado. Terá comigo. E a quem diga que nada consegue fazer pra Deus, é tão grande a sua timidez. Não se apropriou daquilo que já é seu. Talvez se esqueceu do que Deus fez. Agora a igreja com as palmas. Eu vim aqui dizer em notas de uma canção: quem vive com Jesus não é inútil, não. Comigo o baixo Vini. É só buscar a fonte que irá poder. E essa timidez vai desfazer. A banda mais baixo, segura tudo lá baixo. Não há inúteis. Cante comigo, na casa do Pai. Nós somos especial. Se no Santo Espírito você quiser se encher, será usado, terá poder. Não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especial. Se do Santo Espírito você quiser se encher, comigo assim, ó, será usado, terá. Eu quero ouvir a igreja dizer: será usado. Diga comigo: terá poder. Amém?